questão da igreja, ela abrir essas portas para o naturalismo, coisa natural, é horrendo. Tem um influenciador secular que foi citado por Felca no vídeo aí, que bateu aí recorde de visualização em períodos de 1 a 2 dias. O vídeo do Felca acabou batendo recorde até mesmo de vídeos, de clipes de cantores seculares, principalmente os sertanejos aí, que tem muitas visualizações, e ainda assim o Felca simplesmente ligou uma câmera, trouxe um vídeo mais ou menos editado e acabou aí trazendo uma grande repercussão. Nesse vídeo, Felca cita alguns influenciadores, e o que ficou mais em evidência foi Ítalo, que é um influenciador secular, mas não se engane, Ítalo é mais conhecido no meio gospel do que propriamente no meio secular. E o motivo pelo qual Ítalo é tão conhecido no meio gospel é que tem pastores ou supostos pastores famosos que vira e mexe, está na casa de Ítalo, está envolvido com Ítalo, entregando supostas revelações onde Deus vai exaltar Ítalo. Antes mesmo desse caso aí do Felca, Ítalo já estava sendo mencionado em alguns perfis gospel, de notícias, polêmicas e fofocas, como uma espécie de Didi brasileiro. Na época tinha estourado a situação de Didi, sobre as festas, sobre o envolvimento com menores. Então eles linkaram Didi a Ítalo e começaram a chamar Ítalo de Didi brasileiro. Então, antes mesmo de Felca denunciar Ítalo, alguns perfis gospel, alguns pastores, como o próprio pastor Carlos Cardoso, já falava aí da situação da adultização e o envolvimento de crianças em questões que eram próprias de adultos. Eu vou estar trazendo o vídeo do pastor Carlos Cardoso para você agora, para que você tome esse conhecimento e veja que ele já meio que denunciava isso que o Felca está denunciando agora. Antes eu gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações e sem muita demora, vamos lá para o vídeo. Servo de Deus não deveria ouvir música secular, música mundana? Não deveria. Nem tipo. Nem dependendo da letra, se a letra é inocente, fala de amor para um casal, não. Todas fazem parte dessa indústria, tem que sair de lá. Né? Música ela te influencia direto ou indiretamente, né? Para essa geração é a coisa mais natural um cristão ouvir música, mas particularmente a Bíblia diz, eu fico no que Paulo disse, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não vou me deixar dominar por nada, né? Então, muitas das vezes é uma porta que se abre, que pode te levar a muitas coisas, né? Só que existe aquela questão do crente, né? Não te corta. Não, fica à vontade, só pode me cortar aqui. Eu não posso crente, o cristão como eu, por exemplo, né? Eu já tive em casa de pessoas que bebem vinho, né? E aí a coisa mais natural o pessoal dizer, eu não bebo vinho. Por quê? Porque eu vim da cocaína, eu vim da droga. Então é gatilho, né? Não existe beber um gole. Mas eu fui liberto e tal. Não. E se eu tiver num momento ruim, com a minha autoestima baixa, e eu tomo um copo e tomo 2... Toma uma garrafa. E é isso, porque na vida que nós vivíamos, não existia beber um copo, não existia cheirar uma bucha de cocaína. Então, assim, é um gatilho que vai te conduzir a muitas outras coisas. Então o que é melhor? É lícito? Muitas vezes é lícito, mas não me convém porque eu sei que eu posso se tornar um escravo de novo. Aonde está o poder da liberdade? O poder da liberdade não está no que você poder fazer o que você quer. O poder da liberdade está no poder de escolha. Eu escolho ser livre. Eu não quero mais ser escravo. Então, e uma música, né, por mais que ela seja linda, tem uma melodia e uma letra linda. Ela pode me ouvir, me levar a outra música, e pode me levar a outros costumes, e pode me levar a pensamentos que vão me levar para longe de Deus. Então, a minha mente... a Bíblia diz, né, que quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós temos a mente de Cristo. Eu sempre me pergunto, se Cristo estivesse aqui, ele ouviria?
né? Em seus passos, o que faria Jesus, né? Que entra no secularismo. A questão da igreja, ela abrir essas portas para o naturalismo, coisa natural, é horrendo. Por exemplo, você vê a Deolane. Ela não foi presa mas ela fez um culto quando chegou em casa. E todo mundo fala, você envolver gospel nisso, né? E você vê que a pastora dela, que é aquela lá do Recife lá, A Renálida tá processando aquele o Ítalo, porque ele pediu tempo. Ela foi cobrar 150, ela cobrou 150 reais do Ítalo. O Ítalo ficou escandalizado. Isso é um detalhe, ele né? deu uma BMW, ele deu uma BM, né? Deu a igreja, ele ficou horrorizado, falou, tá me cobrando 150 reais. E só um detalhe, né? E aí você vê o mundo gospel. As celebridades, né? Elas têm os seus profetas de estimação. E colocam isso como gospel. E não é gospel. Isso é podridão, isso é mentira, isso envolve muita coisa. Mas a Deolane não fez um culto de ação de graça por ter saído da cadeia daí? Não é louvável isso? O polêmico, eu tô dizendo é envolver. A minha questão é um culto, ela foi adorar a Deus. Agora ela abriu mão de todos os crimes. Porque ninguém vai, por mais que ela se declare inocente, o Silvio Santos trabalhou uma vida toda e deixou 2 bilhões. Ela, em poucos anos depois que o Kevin morreu, 2 bilhões. Então, num país que mais de 90% ganha 2 salários mínimos no máximo, você vê que há uma... E aí você vê ela com o pai dos ladrões, dizendo que estava estourada agora, quando ela foi com o presidente. Então você vê que existe coisas que não são lícitas. Então, assim, a questão de ela temer a Deus, se houver uma conversão, abandono de pecado. Não seria o início disso? De uma mudança de vida? Eu não acredito, porque ela já estava envolvida no gospel. Ela já declarava ela como pastora e nunca parou de ostentar e viver a vida que... Ela até tinha recebido uma profecia do profeta lá do Rio, né? É outro também que o Salles, né? A gente vê... Então você vê... Mas o que eu quero dizer? Você vê o que a Globo fez com... Cadê aquela cantora... Cadê Damares, depois que foi pra Sony? Sumiu. Cadê aquela... Fica tranquilo. A Camry também. Cadê? Ela foi pra Sony. E quem é por trás do dono da Sony envolve Globo. Rapaz, falando nisso, até a Massal, depois que foi pra Sony, tava no auge, deu uma... Desaparece. Faz sentido. Massal tava vivendo um estouro. Eles explodem e aí eles... É a mesma coisa que vender alma. Ela chegou aí pra Sony ou foi pra MK? Não, a Massal chegou aí pra Sony, não chegou? Não sei. Não sei. Eu sei que... Deixa eu conferir essa informação. Eu sei que, a partir do momento que você vai... Veja, quem é que comanda? Então, ou você se adequa ou você vai ser silenciado. Acabou. Você vai ganhar muito dinheiro. Né? É por isso, daí, quando eles voltam para caminhar fora desse estrelato de cantar em auditório... mas o evangelho está sendo anunciado. Está sendo anunciado. Eu não estou tirando mérito. Mas eu estou dizendo que existe uma secularização do evangelho. Por exemplo, o Didi se declara cristão. Sim, ele foi... um dos pastores mais poderosos da América. O pastor... Isso é verdade, o pastor T.D. Jakes, né? Que é um dos grandes pastores mundial hoje, tem uma baita de uma igreja em Dallas, né? Orientava e aconselhava o Didi, né? Ele até no início das investigações deu testemunho do Didi dizendo que era um bom moço, bom rapaz, esforçado e que estava no caminho certo. O T.D. Jakes, né? Que é um grande nome, uma referência no mundo inteiro. Mundial. Não é só nos Estados Unidos. Claro que lá ele tem um grande peso, mas ele é conhecido e reconhecido no mundo inteiro, pô. Mas a pergunta que fica, alguém que se auto-intitula como cristão, sou cristão, é capaz de fazer o que as investigações estão dizendo que o Didi estava fazendo? Então, é aí que entra essa questão da secularização, né? O nome hoje, ser gospel, é meio que popular hoje. Né? A gente teve a polêmica aí do troféu lá para os artistas, e a menina que explodiu, que foi a Aine, não foi convidada. Foi uma das músicas mais ouvidas, né? Que ela cantou o quê? O Evangelho de Fariseu. E ela explodiu. E ela não ser reconhecida mostra que tudo que ela cantou é uma verdade. Né?
E o cristianismo, essa secularização, o que é a igreja e o mundo ser a mesma coisa, não haver diferença. Eu sou evangélico, eu vou no culto no domingo, mas eu vou no barzinho, eu ouço música, e isso não me condena, entre aspas. Mas eu não consigo ver evangelho nisso. Evangelho é mudança de vida, né? Nós temos outra questão, a Simária, né? A Simone. A Simone se declara evangélica, o marido prega, ela vai na igreja, canta. Mas aí você vê música, você vê o palco, você vê o que ela propaga. A mensagem que ela carrega nas músicas também, né? Então, porque músico canta o que vende. Então, que a gente não pode misturar carreira, né? O Wesley Safadão se declara evangélico. Safadão também. Eu já deveria ter trocado o nome, pelo menos, né? Pô, Safadão, né? Cristão. Vamos ouvir o louvor com o irmão Safadão aqui. Não fica legal, não, né? Então, assim, mas o que leva essas pessoas a esse evangelho, né? Que não é evangelho, é a secularização. E aí você vê que existe uma influência. Aí você vê... A gente tem as pessoas que estavam no nosso meio e saíram. Por exemplo, Priscila Alcântara, o J.A., né? Que aí teve outro que saiu e voltou, porque não deu certo lá fora. Sim. Então você vê que... E na América, aí você pega Elvis, você pega a família do Michael Jackson, talvez a origem do Didi, a origem de Beyoncé. Foi aonde? Na igreja. Foi na igreja. Talvez e olha para onde caíram. Caíram para orgia, caíram por fama, poder e o diabo trouxe para ele a adoração. Nós já estamos finalizando esse vídeo e vale muito a pena ressaltar que a adultização não quer dizer necessariamente que seja no sentido sexualizado da palavra. Você usar uma criança para que ela faça coisas de adulto no momento a qual ela está num desenvolvimento. E tem que ser criança também quer dizer adultização. E isso acontece já há dezenas de anos no meio gospel, onde é mais atrativo uma criança no altar falar como se fosse um adulto. Então essas crianças acabam ganhando aí renome no meio gospel e os pais acabam ganhando agenda com essas crianças, consequentemente trazendo dinheiro, e a adultização falada por Felca já é praticada no meio gospel há anos. E ninguém fala nada sobre isso. Inclusive os próprios pastores, que são ditos conservadores, viram as costas quando o assunto é a adultização da criança evangélica. Mas eu gostaria mesmo de saber a sua opinião sobre esse vídeo, sobre esse assunto. Gostaria muito que você deixasse nos comentários aí abaixo, que é muito importante. Aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Esse é o canal Roberto Dias. E eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.